Olá, o brasileiro infelizmente voltou a se familiarizar com um termo que há anos não fazia parte da rotina: inflação. Esse temido movimento que corrói o poder de compras fez aumentar a proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso aqui no país. Segundo dados divulgados em junho pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase 80% das famílias estão endividadas e 28,7% inadimplentes. É o maior percentual desde janeiro de 2010, quando a inadimplência atingiu 29,10% dos entrevistados. E uma outra pesquisa realizada por uma empresa especialista em saúde financeira aponta que 3 em cada 4 brasileiros, isso dá em torno de 74% dos entrevistados, têm como maior preocupação o dinheiro. Esse receio é maior do que os cuidados com a saúde e também com o trabalho, respectivamente. Para falar sobre educação financeira e estratégias para manter aí as contas em dia, o Cena Pública recebe hoje os economistas Ocino Martins e Matheus Monteviner. Os dois também são especialistas em investimentos. Eu começo, claro, agradecendo a presença aí dos dois. Muito obrigado. Acertei o sobrenome? Mavinier. Mavinier, perfeito. Baseado nesses dados que eu dei aí, são agora de junho, são recentes, acredito que não tenha nenhum mais atual. Era de se esperar, dentro dessa conjuntura que a gente vem vivendo, o preço das coisas subindo cada vez mais, você está surpreso com esses dados, por exemplo, ou não? Infelizmente não. Infelizmente não. O brasileiro, culturalmente, ele tem um endividamento muito alto. Muito alto. Um dado super interessante, o último dado que saiu lá do IBGE, diz que para você fazer parte, primeiro, dos 10% mais ricos do país, você precisa ter uma renda familiar a partir de R$ 5.600. Poxa. Dos mais ricos? Mais ricos, os 10% mais ricos. Não é tanto dinheiro assim. Não é tanto dinheiro. Então, mas o que é mais surpreendente ainda é que existem pessoas que ganham uma remuneração muito maior, acima de 10 salários mínimos, por exemplo, acima de R$ 10.000, né, que seria o dobro desses primeiros 10%, mas que também tem um endividamento tão grande quanto a população em geral. O dinheiro chega e sai. Chega e sai. Só para pagar a conta. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta. Então, o brasileiro, de forma geral, ainda não aprendeu a ser consumidor. Não. Pelo que você está me dizendo. Existe uma mentalidade muito forte no brasileiro, que é uma mentalidade de consumo. O brasileiro ganha o dinheiro pensando já como que vai gastar. Em vez de ganhar dinheiro, investir, guardar, planejar e depois com o que sobra ele gasta. É uma diferença muito grande quando você muda essa mentalidade de consumo para essa mentalidade de investimento, de processo, né? de evolução. Essa mentalidade muda completamente a dinâmica, né? Da casa, da família. E, infelizmente, hoje o brasileiro é muito mais consumista do que qualquer outra coisa. Está cheio de conta. Baseado no que o Ocino falou, então, a gente gasta mais do que ganha, geralmente. Com certeza, Cristian. E o grande motivo disso, eu acredito que seja um retrato do nosso país, é a falta de educação financeira. Pois é, gente. Por que não está na escola essa disciplina? E, de fato, nos últimos anos, isso tem se implementado, principalmente aí para as séries iniciais. Mas vai ser uma coisa que a gente vai receber os frutos disso nas próximas décadas, né? E o problema é hoje. Então, como trazer a educação financeira? Eu acho que é um dos grandes motivos de a gente estar aqui hoje, né? Eu acho que as famílias elas têm que aprender o básico. E o básico é o quê? Poxa, entender ali, mapear quanto é que são as receitas da casa. Muita gente sabe até o quanto ganha, mas poucas pessoas sabem o quanto se gasta, né? Então, mapeei quanto é que eu recebo. Vamos mapear ali também quanto é que a gente gasta. Em qual área, né, específica que está sendo destinado aquele recurso? Então, por exemplo, Cristian, a gente tem que dividir ali, né, as nossas entradas, os nossos gastos, por setores. Por exemplo, uma família, quando ela vai entender o que é aquilo que é fixo, né? Sim. O aluguel... Aquilo que não dá para deixar de pagar. As contas da casa, etc. E aquilo que é variável. E, em cima disso, também trazer um orçamento para aqueles valores. Não gastar sem fim. Né? Então, todo mundo também precisa se readequar. Ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo de muita inflação, por exemplo, o preço dos alimentos subiu muito. Nossa, né? eu fui ver o valor do leite no supermercado e não acreditei. Então, carne também aumentou muito, né? Tá assustador. Exato, os combustíveis. E é de um dia para o outro. Perfeito.
transporte também. Então, todo mundo ali tem que se mexer e entender esse novo momento da economia, né? Nem sempre é possível aumentar a renda da noite para o dia, né? Então, você também tem que fazer o dever de casa. E eu até encorajo aí os ouvintes a começar esse planejamento familiar, entender como é que estão ali as entradas e as saídas, conseguir mapear em cima disso. Com certeza vai ser fácil ali analisar o que é que pode ser cortado para se adequar a um orçamento. Por que você acha que a gente não tem esse hábito de botar na ponta do lápis as contas e o que se ganha? É medo mesmo de não fechar essa conta? Com toda certeza, Christian. Acho que existe esse receio, né? Principalmente pelo fato de tantas pessoas estarem endividadas, sabe ali que tem essa pressão para pagar essas contas, né? Então, isso é um primeiro ponto. E o segundo também, uma questão de organização. Algumas pessoas têm aversão a números. É verdade. Eu particularmente, conheci muita gente... E tem muita gente que é desorganizada também, Exato, né? exato. E é cultural isso, né? Perfeito. Então, isso é cultural. E aí, a grande dificuldade também que eu vejo nisso é que algumas pessoas, né, não é o caso geral, mas algumas pessoas têm problemas até psicológicos envolvidos. Ansiedade, por exemplo, é uma coisa muito comum. Já teve pessoas que eu conversei, que eu falei, cara, vamos fazer um mapeamento aqui de quanto tu gasta, quanto tu consegue poupar e tal, para tu poder investir no teu futuro. Aí a pessoa fala assim, não, cara, eu começo a escrever isso, pensar em quanto vai ser o preço da gasolina, eu fico ansioso, eu começo a então... Não, geralmente quando a ansiedade aparece, a pessoa vai gastar mais. Exato. Que é um outro problema, né? Um gatilho ali para se satisfazer, se autopremiar com o gasto, né? Eu acho que quando o gasto é planejado, ele é muito mais bem feito. Então, você... por exemplo, um hábito que eu tenho, né? Desde ali dos meus 18 anos, é poupar. Uma porcentagem do que você ganha. E aí, o interessante da poupança é que, por mais que o dinheiro ali esteja de fácil acesso, mas está ali investido, o tempo que eu vou ter para tirar aquele recurso do investimento para consumir aquele produto, eu vou pensar ali pelo menos 2, 3 vezes se realmente aquilo faz sentido para mim, né? E eu repenso, poxa, será que é o tempo agora de comprar esse produto, trocar de carro, de casa e etc? Né? Por que não pode esperar mais um tempo e tal? Então, eu acho que o brasileiro, se ele começar esse hábito de poupar, ele também vai conseguir valorizar mais aquilo que ele suou tanto para conquistar. Sim. Porque o dinheiro ele não vem fácil, ele vem devido a trabalho, a muito esforço, né? Mas por que muita gente trata ele mal? Como diz mãe, vó, dinheiro não dá em árvore não, né? Exato. Se desse, seria bom demais. Agora, baseado no que a gente ouviu, acho que às vezes parar 10 segundos e respirar e pensar ajuda então, né? Para não agir por impulso. Com certeza. Dentro do planejamento financeiro, quando a gente fala dessa educação financeira, que a gente que, embora tenha clientes geralmente muito grandes, a gente tem que aplicar esse tipo de estratégia também, né? Que geralmente a gente não deixa o dinheiro todo disponível imediatamente. A gente, para alguns clientes, para alguns casos, deixa esse dinheiro, olha, dinheiro aplicado para um dia, você tira no outro dia, dinheiro aplicado para 5 dias, dinheiro aplicado para 10 dias. Então, faz essa brincadeira com o prazo, justamente para o cliente, quando for tirar, falar assim, rapaz, eu preciso realmente comprar isso? Porque só ou é algo impulsivo? E se ele tirar antes, ele vai perder o rendimento, né? Na verdade, nesses casos, a gente já faz planejado porque existem coisas que você precisa tirar imediato, que são emergências, né? Então, nesses casos, não. Mas esse tempo é uma ferramenta fundamental, quando você fala da parte emocional, de você pensar naquela compra e realmente se planejar. Nunca vai ser se não for emergência, muito dificilmente você vai pegar e falar assim, rapaz, vou tirar esse dinheiro e vou perder esse rendimento. Em vez de render mais tantos %, eu vou tirar e vou comprar uma bolsa nova, uma roupa nova, que às vezes a pessoa nem precisa, às vezes ela só vê ele na vitrine, aí desconto, né? Sim. O famoso, o dobro da metade, né? As empresas dobram o preço. Igual a Black Friday, gente. Não tem desconto de nada. É a Black Fraud. Total. O brasileiro é criativo até para isso. Agora, sempre que se faz pesquisa, dado de economia, aparece um grande vilão que a gente não vive sem, que é o cartão de crédito. É verdade. Ainda é o grande culpado das contas ficarem totalmente malucas? Infelizmente. Que a gente não sabe usar. Infelizmente, exatamente isso. Essa é a grande dificuldade. Eu acho que principalmente para as pessoas que estão endividadas, cartão de crédito tem que ser um negócio cortado.
Realmente tem que ser um negócio cortado. Literalmente, pega a tesoura Literalmente, e corta. literalmente. Porque o cartão de crédito ele possibilita algo que você tá com a aplicação lá para retirar em 10 dias. Tá, mas o cartão de crédito não precisa tirar da aplicação. Você precisaria tirar se fosse débito, né? Sim. Mas então as pessoas acabam gastando, às vezes, muito mais do que tem. E isso faz com que as pessoas se endividem. Sensação de que você tem dinheiro disponível, Exatamente. Né? Que Exatamente. o limite está lá. E quantas vezes a gente já viu pessoas, assim, amigos nossos, que estudaram com a gente no colégio, que a gente olha para a situação dele e vê ele com o melhor iPhone que tem, o iPhone do ano, o carro do ano. Aí você olha assim, cara, trabalha com o quê? Mas ele diz uma profissão que não é tão compatível com o que ele mostra ser. E aí, quando você conhece os bastidores, você vê que não ele não tem tanto dinheiro sobrando assim como aparenta, né? Então, eu acho que esse é o grande problema. As pessoas muitas vezes querem antecipar um sonho. E quando você antecipa algo, você paga mais caro. Com certeza. Então, a pessoa pega lá um financiamento para um carro, uma casa, e paga o dobro do carro e da casa. Sempre se arrepende ou não? Porque eu fico me perguntando assim, a pessoa compra lá o bem com 0 de entrada, mas ela vai pagar às vezes 3 vezes o valor do carro. E num período que quando terminar de pagar o carro já não vale praticamente mais nada. Esse consumidor geralmente se arrepende ou não? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Porque ele continua muitas vezes, se enganando. Não, eu fiz um bom negócio. Muitas vezes ele acha que o usufruir ali é aquela mesma coisa que eu falei no início. A mentalidade de consumo é muito mais forte no brasileiro do que a mentalidade de progresso. Muitas vezes eles pensam assim, rapaz, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, vou deixar para gastar esse dinheiro. Exato. Poxa. É um pensamento meio complicado, né? Sim. E queria contribuir também sobre o cartão de crédito em específico, Christian. Ele é muito acessível, por isso que ele é o grande vilão. Eu vi propaganda de cartão de crédito para quem tem nome negativado. Exato, exato. Você vai hoje em qualquer grande varejista aí de vestuário, eles vão lhe oferecer um cartão de crédito. Eles não oferecem não, eles empurram mesmo. Dá um desconto para você adquirir Exato. um cartão. Então, aqui é uma maravilha, né? Pelo que eles falam ali na hora. Perfeito, perfeito. Então, estimula a pessoa a consumir muito mais, né, do que a renda, parcelar. E um outro ponto também do planejamento financeiro é que também o brasileiro ele não olha porque que ele compra ali, ele aceita juros altos, né? Porque ele não olha o valor final, ele não sabe fazer essa conta, juros compostos, não sabe. Ele vai olhar o quê, né? O valor da parcela. O valor da parcela cabe hoje no meu bolso ou não? Por isso que entra no financiamento num carro, entre outros, né? E eu costumo dizer o seguinte, quanto mais fácil for esse dinheiro, tá? Mais alto os juros é. Então, por exemplo, não é para menos que os juros do cartão de crédito chega a 350% ao ano. É muito alto. 3 vezes o que você estava devendo aí. Exato. E pode se tornar algo impagável. Né? Então, por quê? Porque o dinheiro é fácil ali, está na mão, beleza. Cheque especial, acabou, zerei a minha conta bancária, né? Vou usar um cheque especial. Passa fácil na maioria das instituições de 100% ao ano. Então, se você realmente quer ali contrair uma dívida, porque existem dívidas saudáveis também, né? É difícil fazer essa interpretação, mas existem. Que seja uma dívida planejada, de longo prazo, que faça sentido ali para você e sua família. Por exemplo, a compra de um imóvel. Hoje você tem financiamento subsidiado pelo governo. Então, é um tipo de dívida específica, né? Que a gente está falando de uma dívida que traz realmente problemas financeiros. Então, eu acredito que falta essa interpretação para o brasileiro ali dos juros por conta daquilo que a gente conversou no início, a educação financeira e também quanto mais acessível é esse crédito, normalmente mais caro ele é e se ele não for bem planejado, provavelmente também vai ser onde ele vai ter mais dificuldade para pagar. Justamente porque os juros são muito altos, né? Você falou de imóvel, só complementar? Sim. Mas tem muito especialista na área financeira que diz que não é vantagem comprar imóvel. É melhor pegar esse montante e investir, em aplicar em alguma coisa. Eu, particularmente, fico confuso nessas horas. Porque, na minha opinião, é muito mais vantagem terminar de pagar e ter lá um imóvel para alugar e ter uma renda aí a tempo indeterminado. Mas você já deve ter ouvido isso também, de algumas pessoas que defendem. Aí a gente fica sem saber o que fazer. Perfeito, Christian. Eu acho que isso é uma dicotomia ali muito comum,
né? Então, de fato, tem especialistas, influenciadores que falam muito sobre o aluguel, depois vão lá e compram o próprio imóvel. O que é que eu entendo? Eu acho que não existe nem o certo nem o errado, tá? Existe estação de vida para cada pessoa. Sim. Então, e hoje... prioridades também, né? Saber qual é a sua. Exato, exato. Então, hoje eu particularmente prefiro morar de aluguel. Por quê? Porque eu moro próximo ao meu trabalho, eu ganho tempo ali de deslocamento, já morei muitos anos mais distante, então era muito cansativo, né? Então hoje eu prefiro estar morando de aluguel. Será que quando eu tiver os meus filhos, estiver mais bem estabelecido, vai fazer sentido essa rotatividade ali de repente de residência, etc? Talvez não. Eu quero uma coisa mais fixa. Então, pode ser o momento de comprar um imóvel. Isso quando a gente olha em termos de planejamento familiar. Em termos de momento de mercado, hoje os juros eles estão altos, né? E para quem não sabe, aí, o nosso telespectador, a taxa Selic, que é a grande balizadora ali do custo do dinheiro no tempo, hoje está em 13,25 ao ano. Muito alto. Então, se você contrair um financiamento imobiliário, muito provavelmente você vai pagar uma taxa superior a essa. Tá? Então, uma taxa cara. Será que é um momento interessante para fazer um financiamento imobiliário agora? Quem sabe não esperar os juros caírem mais, né? Então, hoje, se eu estivesse com um recurso para comprar um imóvel e que não fosse um grande desconto, uma grande oportunidade, eu aplicaria esse recurso, esperaria um momento melhor ali para adquirir. Porque Entendeu? a rentabilidade valeria a pena, no caso. Com toda né? certeza. Hoje é um bom momento para aplicar dinheiro, sem Perfeito. dúvidas nenhuma. Concorda? Com certeza. O imóvel, né, ele pode ser primeiro olhado por duas perspectivas, né? A perspectiva de investimento e a perspectiva do sonho. Sim. Né? Muita gente tem um sonho e quando você fala de sonho, não tem o que fazer conta, né? É ir lá e comprar porque é o sonho da pessoa. Só que na perspectiva do investimento, o imóvel ele sempre tem que ser levado em consideração de eu entendo o que eu estou fazendo ou eu estou fazendo porque todo mundo faz, né? E porque é muito comum, é muito comum. Esses modismos são um perigo também. Demais. E muita gente perde dinheiro nisso. Porque imóvel, assim como vários outros ativos que a gente pode falar aqui, como a bolsa, o preço dele varia diariamente. Se eu comprei um imóvel hoje por R$500 mil, amanhã assaltaram alguém na frente do meu imóvel, mas né, esse imóvel já não vale mais R$500 mil, vão comprar por 400 mil, vamos ver aí o preço. Então, desvaloriza. Poxa, mas se no dia seguinte abre uma escola do lado, abre uma farmácia do lado, abre alguma coisa que traz facilidade, valoriza. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa de vários outros tipos de investimento. Qual é o grande trade-off, né? Qual é a grande decisão que você vai ter que tomar? Poxa, o imóvel ele não tem uma liquidez tão grande. Então, eu não consigo hoje chegar e falar assim, olha, eu preciso vender esse imóvel amanhã. Vende para mim, né? Num imobiliário, alguma coisa assim. Muito dificilmente você vai ter que perder dinheiro, muitas vezes, para vender rápido, né? Quando você vai para outros tipos de investimento, você não tem isso. Você consegue ter a liquidez, como a gente falou, de um dia, de 5 dias, de 10 dias. Então, nada melhor do que o investimento com seu objetivo bem definido. É por isso que tem que procurar uma consultoria, claro, né? Isso. Porque a gente acha que conhece, mas no fim das contas acaba se perdendo. Cristian, o que eu vejo assim, principalmente para esse cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? O Brasil ele tem crescido bastante, a economia mais fortalecida. E quando a gente olha ali um movimento que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, uma das profissões mais comuns é o Financial Advisor, que é basicamente o que nós fazemos hoje aqui no Brasil. Então, o cidadão ele tem ali o médico de confiança que ele utiliza, ele tem o advogado de confiança que ele utiliza para áreas ali específicas, né? E se aconselhar. Também agora tem uma pessoa específica para se aconselhar em relação às finanças pessoais e aos investimentos e trazer esse planejamento financeiro, né? Então, o objetivo da nossa profissão é justamente isso, conseguir ajudar ali o brasileiro a investir melhor, a se planejar melhor. E além do mais, Cristian, um ponto que eu enxergo muito forte na nossa cultura atual é a cultura do empreendedorismo. Está crescendo muito no Brasil. Tá? E aí, trazendo esse parêntese, há 20, 30 anos atrás, era muito comum as pessoas terem aquele sonho do concurso público. Sim. Por quê? Porque trazia uma estabilidade. E acho que funcionário público no trabalho isso é uma grande mentira. Não, com toda certeza. Então, são essenciais para o funcionamento, né, do nosso país. Só que o funcionário público, ele tem
querendo ou não, uma garantia da sua aposentadoria. Um próprio planejamento que o governo faz para ele, né? Às vezes em fundos fechados de previdência e etc. Então, o funcionário público ele tem essa estabilidade nesse sentido que, de fato, eu acho fantástica. E o empreendedor, Christian? Ele não tem garantia. Não tem. Faz o seguinte, vamos pensar aqui como é que a gente vai dar essa dica para o pessoal de casa. Eu vou chamar um rápido intervalo e te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, tem Instagram, que é o @TV Ceará, e também o canal da TVC no YouTube. O Cena Pública volta já já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje os economistas Ocino Martins e Matheus Mavinier. Eu não vou aprender. Exato, Christian. É isso mesmo. Vou aprender até o final do programa. Eles também são especialistas em investimentos, em pauta, educação financeira e dicas para o seu dinheiro render cada vez mais. Eu encerrei o bloco falando aí no suspense de quem, por exemplo, não tem a garantia da previdência do funcionalismo público, por exemplo, que é feito aí pelo gestor. Que dica você daria para essas pessoas? Quem é autônomo, quem é empreendedor? O que é que deve ser feito? Que legal. Então, Christian, como a gente tem visto esse crescimento de adesão a essa modalidade de trabalho, que eu acho fantástica para o enriquecimento do nosso país, tá? É muito necessário que haja um planejamento pessoal de aposentadoria, para esse momento tão delicado que é a terceira idade. Normalmente a pessoa vai ter menos capacidade de geração de renda, uma vez que o nosso próprio organismo ali já está mais cansado, vai ter menos disposição, né? Falta oportunidade, vamos dizer a verdade. Concordo plenamente. De trabalho e tudo. Exato. Porque a gente também está vivendo ali um cenário onde a tecnologia ela tem se avançado bastante, de forma muito rápida, e é difícil acompanhar todo esse progresso, né? Quem sabe quais são as profissões que de fato vão permanecer daqui os próximos 20, 30 anos. Então, esse planejamento de aposentadoria ali, pessoal, ele é muito importante. Em que sentido? Que parte da sua renda hoje, de forma bem prática, tá, Crítica? Que parte da sua renda hoje você pode poupar por mês? Isso é um primeiro pilar ali para esse planejamento. Segundo, qual é o tempo que você tem disponível ainda aí de trabalho pela frente, pelo menos daquilo que você entende que vai conseguir se dispor a juntar esse recurso, né? O segundo pilar seria o tempo. E terceiro, que tipo de perfil ali de investimento você vai buscar para montar essa sua carteira ali de investimentos? E a gente pode destrinchar um pouquinho mais sobre a carteira, né? E em cima disso, a gente vai trazer uma taxa de retorno, né? Uma rentabilidade, juros ali sobre esse capital, colocar esses três fatores juntos e ver qual é o montante financeiro que daqui a um período de 20 ou 30 anos vai se formar. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo. A pessoa que seria junta... o tempo de serviço, em média, que a pessoa... Exato. E aí, com essa poupança, esse recurso, esse dinheiro aplicado, os juros deles, de forma, por exemplo, mensal, né? O brasileiro gosta de se planejar de forma mensal. Seria suficiente para cobrir os meus custos nesse momento de aposentadoria? Se sim, excelente, esse planejamento financeiro ele é coerente para você. Se não, a gente vai ter que adaptar alguma coisa, de repente aumentar o tempo ou aumentar o valor de contribuição e com isso ele consiga atingir essa independência financeira, tá? Durante o momento da aposentadoria. E que não precisa ser exatamente na aposentadoria, pode ser uma renda extra ainda quando a pessoa estiver ativa na vida, trabalhando. Com toda certeza. É um dos pontos que muito tem se buscado, principalmente nas mídias sociais, é o conceito da independência financeira. Né? Então, pessoas jovens, inclusive da nossa geração, aí, da sua também, muito 20, obrigado. 30, 40 anos, já independentes financeiros, de forma muito, muito precoce. Já pensando lá na frente. Exato. Ou a médio prazo também. Exato. Conseguiram constituir ali uma poupança e essa poupança já rentabiliza ali, já paga os custos fixos dessas pessoas, né? Então, isso com toda certeza é possível ser atingido. Tá? Agora, claro, né? É muito desafiador fazer isso, principalmente quando você está ali com um orçamento muito apertado. Sim. Por isso que é interessante aquele primeiro ponto lá do nosso bloco, né? Mapear custos, despesas e saber de fato quanto é que você consegue poupar para acelerar esse processo.
A gente ouvindo toda essa conversa dá a impressão de que só consegue entrar nesse sistema quem ganha muito bem. Não é bem assim. Não, não é. A grande dificuldade, que até a gente comentou muito no primeiro bloco, é essa questão das pessoas e das suas mentalidades. Então, uma pessoa, para você ter noção, o investimento mais seguro que existe hoje é o Tesouro Direto, que é basicamente você emprestar dinheiro para o governo. Pronto. E o governo lhe render juros. Então, você vira um banco. Em vez de pegar dinheiro com o banco, você dá dinheiro para o governo e ele rende juros. E o seu credor garante, né? E o governo Exato. garante, né? Se o governo quebrar, esquece. Todas as empresas quebraram antes, né? É um fato. Se acabou. Exato. Então, é o credor mais seguro que existe. E você consegue começar a investir lá a partir de R$30, R$36. Mensal. Não, mensal não, qualquer hora. Eu quero investir hoje. Quero investir agora. Abre uma conta lá, ou numa corretora, ou direto no Tesouro Direto, e você consegue comprar um título de R$30, R$36. É uma compra. E aquele título vai render juros. Então, assim, a partir de R$30 você já consegue. Já consegue, não precisa ser milionário. E aí o retorno é a partir de quanto tempo? Que vale a pena ele, por exemplo, resgatar esse valor que ele está investindo? Existem vários tipos de taxas. As três principais é um retorno que é definido pelo próprio governo, que vai variar por várias questões econômicas, mas que hoje está fantástico para o investidor. 13,25 agora, que é, né, ao a ano. mesma da Selic? É a Selic. Tá, é a própria Selic. Que é o Tesouro Direto que eu estou dizendo, né? Que é esse valor. E a Selic provavelmente vai subir para 14. Tá? A projeção é que suba para 14 aí até o final do ano, esse ano, nas próximas 3 reuniões que vai ter do governo, que ele define essa taxa. Tá? Então, você vai conseguir esse ano, muito provavelmente, 14% ao ano, e você pode tirar a qualquer momento esse primeiro investimento. Os outros dois é um investimento pré-fixado, que é definido uma taxa, por exemplo, eu coloquei agora a 13,25, eu tiro daqui a um ano. Então, eu fico sem liquidez. Tá? Então, tem o primeiro investimento, que é o pós, que vai mudando de acordo com o que o governo muda a taxa, e eu tenho liquidez imediata, posso tirar a qualquer momento. Tem esse segundo tipo de investimento, que é o pré, que ele é pré-definido no momento que você aplica, e aí ele vai ter uma liquidez de um prazo, né? Para 1 ano, 2 anos, para prazos que você vai definir, e aí você só tira nesse prazo. E tem um tipo de investimento também que é um fantástico para quem quer pensar em aposentadoria, que é a inflação, que é uma inflação mais uma taxa. Então, hoje a gente tem, por exemplo, inflação mais 6, inflação mais 7. Então, se a inflação for 10%, mais 6, você vai ganhar 16%. Se for inflação for 9%, mais 6, você vai ganhar 15%. Então, tem essas três principais taxas. Uma que rende de acordo com a inflação, e a pré-fixada. Você tem uma liquidez determinada, você tem um período de resgate, e tem a outra que você pode deixar lá rendendo diariamente. E aí ela vai mudando ou não de 40 em 40 dias, que é definido pelo próprio governo. Os tradicionalistas que continuam investindo na poupança, deixando o dinheiro lá, eles estão perdendo dinheiro, na sua opinião? É um péssimo negócio a poupança. Porque isso nunca fica muito claro. Porque o rendimento está o quê? 1, Vou deixar muito claro agora. Sabe esse Tesouro Direto que rende pós-fixado, né? Que o governo vai definindo? A poupança rende exatamente ele, só que 70% dele. Então, a conta é muito simples. Você tem acesso direto a 100%, mas na poupança você vai ganhar 70%. E o risco do 100% é muito menor que o governo. Então, a conta é muito simples. Você pode ganhar 100% de 13 ou pode ganhar 70% de 13 na poupança, tendo a mesma liquidez e tendo menos risco. Não faz sentido. Com toda certeza, Christian. A poupança é uma grande ferramenta para os bancos de captar recursos de forma barata. Porque o dinheiro está lá para o banco usar na hora que ele quiser, né? É claro. Inclusive, só rentabiliza no aniversário. Tem essa característica. Diferente, por exemplo, dos títulos públicos, né, do Tesouro Direto, que você tem rentabilidade diária, a poupança, se você ficar 45 dias, só pega aqueles juros da primeira janela de 30. Os outros 15 dias, jogamos fora a rentabilidade. Mas existe uma prerrogativa conhecida no mercado que é isento de imposto. Mesmo assim, não é interessante.
E o grande ponto da poupança, que é o que eu acho que é mais doloroso para aquela pessoa que aplica, é você perder o poder de compra do seu dinheiro por conta da inflação. É verdade. Então a poupança ela não foi feita para trazer de fato um retorno, um ganho real acima da inflação. Então muitos anos ela empata ou é pior e uma vez perdida ali na década é que supera um pouquinho ali a inflação. Mas na média, esse é o grande problema da poupança, é você ter uma rentabilidade menor do que a inflação ali no período, tá? Então ela tem um papel importante assim para a sociedade, porque a caderneta de poupança ela é muito tradicional, de fato. Cultural, né, da Exato. gente. Fácil acesso, né? Então qualquer conta bancária que se encontrar ali nos bancos mais tradicionais, você vai ter acesso a uma poupança. Agora, de fato, não é interesse do banco para a grande massa da população tirar o recurso de lá e aplicar melhor, né? Porque isso Por isso vai... que não tem tanta informação, né, nesse sentido. Com toda certeza. Para isso que vocês existem. Que bom também. Nessa oscilação que a gente tem acompanhado dos juros, enfim, comprar dólar vale a pena para guardar ou também é barco furado? Perfeito. Principalmente o nosso país aqui, o Brasil, a gente é grande exportador de commodities. O Brasil alimenta o mundo. Só que, de fato, commodity não é um produto que tem um valor agregado muito alto, correto? Quando você compara, por exemplo, a economia americana exporta tecnologia. Sim. Então, o valor é um produto super pequeno, que tem um valor agregado muito alto. Um celular, um computador de ponta, etc. Então, para o Brasil, nós somos muito dependentes, tá, para o nosso crescimento, de produtos importados. Naturalmente, existe uma tendência, né, de necessitar do dólar, porque a nossa moeda é fraca. Então, quando a gente olha o dólar aí nos últimos 20 anos, a valorização foi excelente. Tá? Então, eu acho que para determinados preços faz sentido, sim, ter uma reserva no exterior, né, que pode ser em papel moeda ou várias contas digitais que possibilitam hoje você comprar câmbio com taxas até bem mais baratas do que as casas de câmbio tradicionais e montar uma reserva ali, parte da sua carteira, né, uma reserva internacional em moeda forte, que pode ser o próprio dólar, que hoje é a moeda ali que tem maior liquidez no mundo. Então, acho que faz sentido, sim, tá? Principalmente se você conseguir ali valores interessantes. Bom, né? Recentemente o dólar bateu 4,70, hoje já está em torno ali de quase 5,40. A oscilação tem sido assustadora também. Exato. Quem vai viajar, deixa para comprar no outro dia, toma um susto. É verdade. Quase desiste. E aí, Christian, você tocou num ponto importante, né? Por que razão o dólar subiu tanto nas últimas semanas? A oscilação dos juros, mas não foi muito aqui no Brasil, e sim lá nos Estados Unidos. Um dado aí importante aí para o nosso telespectador, a inflação americana é a maior nos últimos 40 anos. Eu tive a oportunidade de ir lá esse ano. Perfeito. Eles estão assustados. Sim. O combustível, o supermercado, coisa que gerações mais recentes nunca viram uma subida de preço tão rápida assim. Exato. E eles não estão acostumados, né? Sim. Talvez quem já tem mais idade viu a inflação subir em algum momento, mas essa geração mais nova, está todo mundo sem acreditar no que está acontecendo. Perfeito. Mas o próprio diretor lá do Fed, né, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, ele falou em várias entrevistas, ele passou quase 2 anos falando que a inflação era passageira, Passou quase 2 anos falando isso, né? E hoje o pessoal brinca que quando ele fala, rapaz, eu não sei para onde vai a inflação. Num dos últimos reuniões que teve, ele falou isso. Ele chegou a falar isso, a ministra também da Europa falou isso, falou assim, nós não entendemos tão bem assim a inflação. Então, o Brasil, a gente está muito acostumado a lidar com a inflação. Mas é verdade. Infelizmente, com certeza, mas é um fato. Lá a gente sabe chegou lidar muito bem com a faltar produto no supermercado. Você entrava no Walmart, tinha prateleiras vazias. Coisa que você não imagina, né? Você vai para os Estados Unidos, acha que tem tudo de muita quantidade num preço excelente. Mas mudou muito esse perfil. Demais. Então, os Estados Unidos é um país de referência para muita coisa. Mas quando você fala de inflação, os países mais subdesenvolvidos entendem um pouco mais disso economicamente. Né? Tanto que o Brasil foi um dos primeiros países a subir muito juros. Né? E aí isso tem várias consequências, né? Que é o que a gente está vendo todos os países do mundo fazer agora. Quando o Brasil sobe muito juros, ele desincentiva a economia de maneira geral. Por exemplo,
não vai haver tantos mais financiamentos de carros, porque essa taxa base, que é a remuneração daquelas aplicações que a gente falou, de emprestar para o governo, né, é a mesma taxa que é usada como uma taxa mínima de financiamento de carro, de financiamento imobiliário. Então, quando você vai pegar um financiamento no banco, não vai ser menos do que 13,25. Vai ser 13,25 mais algumas taxas, que é o risco do banco, né? 5% não paga, então é 13% mais 5% dos que geralmente não pagam, né? Então, existe essa taxa justamente para isso, para incentivar ou desincentivar a economia. Antes da pandemia ali, um pouco antes, a gente estava uma taxa bem perto ali de 2%, né? A gente chegou a uma taxa de 2%. De Selic. Então, quem fez financiamento bancário, quem fez financiamento imobiliário, pegou uma taxa de juros a 7%. A economia, como estava tudo fechado, o governo estava incentivando muito. Mas isso gerou muita inflação. Sim, é verdade. E aí, como essa inflação veio muito alta, o governo sobe essa taxa para as pessoas pararem de consumir um pouco, reduzir um pouco a atividade econômica e, consequentemente, reduzir a inflação. Eu tenho lido também, e eu não sei se vocês podem dar opinião sobre isso, que vale a pena investir em ouro atualmente. É um fato? Um dos maiores banqueiros do mundo, né, que é do Goldman Sachs, ele fala que ele fala everything is credit, gold is money. Ele basicamente diz isso. Então ele fala que tudo que existe é crédito. Porque tudo eu estou emprestando dinheiro para o governo está me devolvendo algo. Isso é crédito. Mas ele diz que o ouro, pelo todo o histórico dele, existe há quanto tempo o ouro, né? É verdade. E o valor dele vem sido sempre corrigindo pelo menos pela inflação, né? Porque é um bem que é limitado. E aí, por conta disso, se eu tenho um ouro aqui, você me dá, eu te dou 1 quilo de ouro, só vai ter esse quilo de ouro a mais. O que vai sendo retirado vai ficando cada vez mais escasso. Então, o valor do ouro vai sempre se valorizando, pelo menos a inflação. Mas isso é uma verdade no curtíssimo prazo? Não. Não vale a pena, né? Aí, esse é o grande ponto. Quando você perguntou até a questão para o Matheus, se vale a pena comprar um pouco de dólar ou não vale, sempre é aquilo que a gente conversou desde o início. Todo investimento tem que ter um objetivo. Se você faz, mas a inflação está vindo muito alta, vamos comprar ouro, porque o ouro é corrigido pela inflação. Rapaz, é melhor comprar um título que a inflação mais, porque o ouro ele também é um ativo, que o que vai definir o preço vai ser quanto alguém vai comprar e quanto alguém vai vender. Então, questões como demanda e oferta, pessoas querendo comprar muito ouro porque tem muita gente comprando joia. Ou então o inverso, né? Pessoas comprando pouco ouro porque tem gente comprando pouca joia. Então, isso afeta também o preço do ouro. Então, cada investimento sempre tem que ter um objetivo. Eu já cansei de ver, chega muito para a gente, os clientes perguntando, rapaz, o euro está subindo muito, o euro está de 1 para 1 com dólar, eu compro euro agora, não compro euro. Aí, rapaz, se você quer ir para a Europa, você vai viajar para a Europa? Não, então você não vai estar investindo, você vai estar especulando. Então, todo investimento tem que ter um objetivo. Se você quer especular, aí tudo bem, mas especulação é diferente de investimento. Concorda, Matheus? Então, Cristian, a questão do ouro gera muita repercussão nas mídias, porque em momentos de crise, como a gente acabou de passar com o coronavírus, principalmente em março de 2020, onde as bolsas colapsaram, o ouro foram um dos ativos que mais se valorizaram naquele período. E aí, quando o investidor, seja ele pequeno, médio ou grande, ele olha para esse tipo de notícia, acaba se ancorando nesse fato. E, de fato, isso gera um viés muito complicado, tá? Porque o ouro, na média, ele vai se proteger contra a inflação, mas não necessariamente ele vai ter esse movimento novamente. Será que, de fato, vamos passar por um outro colapso, como foi a pandemia, nos próximos meses ou anos? Não sabemos, né? Então, o ouro ele também pode ser ali uma alocação estratégica, um pedaço ali da sua carteira, pensando num ativo que seja defensivo em momentos de volatilidade, mas quando é que isso vai acontecer? É muito relativo. É verdade. É muito relativo. Tá? É um risco. Exato, é um risco. E o que você está deixando na mesa hoje de dinheiro, tá? De retorno, com a renda fixa pagando tão bem para aplicar no ouro? Então, entendendo seus objetivos e dentro do seu planejamento, de repente, outros ativos que no mercado atual seja mais interessante se investir.
Perfeito. Tá. Olha, o Cena Pública vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem Facebook, o Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Estão comigo no estúdio os economistas Ocino Martins e Matheus Mavini. Isso. Acertei. Com dicas para você colocar as contas em dia e fazer dinheiro multiplicar. Tem uma moda aí já há algum tempo que a gente ouve falar, conheço gente que investiu. E eu não sei se é um bom negócio, que são as criptomoedas. Eu queria a opinião dos dois, começar aqui com o Matheus. Tá bom. Vale a pena? Perfeito. Eu acredito, assim, Christian, quando a gente fala do tema como um todo de criptomoedas, que seja muito interessante. A gente passou aí nos últimos anos, principalmente na última década, por várias disrupções. Primeiro, um exemplo, né? A maior empresa hoje de reservas de quartos no mundo e casas não é dona de nenhum quarto, de nenhuma casa, de nenhum hotel. É o BNB. Tá. Maior empresa de serviço de transporte urbano não tem nenhum carro. Que é a Uber, tá. Então, eu acredito que os criptoativos, ele tem ali um viés, uma tendência de disruptar o mercado também de intermediação financeira, gerando valor para a sociedade. Agora, de fato, até onde isso vai se dar? De que forma vai dar? Qual é a o garantia ativo? também que você tem, né? Exato. E qual é o ativo que vai se perpetuar? Não sabemos. Muito se fala sobre o Bitcoin, tá? O Bitcoin, pelo fato de ele ser finito, então ele pode ser até uma reserva de valor. Porém, nessa alta dos juros dos Estados Unidos, vimos que se deu o contrário. Ele se comportou muito parecido com os ativos de tecnologia na Bolsa Americana, que caíram muito. Então, os criptomoedas foi colocado em outra cesta para esse momento agora da economia. Então, eu gosto do assunto, sou a favor de ter uma alocação, tá? Mais estratégica, mais pontual ali em criptoativos, mas entendendo que é um ativo de altíssimo risco. Então, o investidor ele tem que ter cuidado em ponderar qual é o tamanho da participação que ele vai ter em relação ao seu portfólio, à sua carteira. Isso tem que ser muito bem ponderado. Porque se ele tomar um risco mais alto do que de fato ele gostaria, em detrimento de um retorno grande que houve no passado, mais uma ancoragem, mais um viés ali que a gente comentou, pode ser que ele se machuque bastante. Tá bom? Porque os investimentos são sempre muito altos. E Sim. aí as perdas também são absurdas, né? Automaticamente. Proporcional. E aí? A minha opinião já é um pouco diferente, né? A gente diverge um pouco nisso. Mas normal, né? Como todo bom Que investimento, bom também. como todo bom investimento, né? Sempre existem os prós e os contras, né? E eu acho, na minha opinião, que os prós são menores do que os contras, né? Para mim, o que é o Bitcoin, né? No conceito, né? Ele é uma moeda. Né? Muitas pessoas já colocam ele no conceito de moeda, é transferível, né? Tem um lastro ali. Só que eu não entendo como ele vai gerar lucro, como ele vai gerar valor. Como é que, por exemplo, uma empresa, eu compro ela por R$100 e ela tem um faturamento, ela tem um lucro, ela dá alguma coisa ali, eu ganho participação disso. Mas como é que o Bitcoin especificamente vai me gerar algum retorno? Como é que esse investimento vai me gerar algum retorno? Eu não consigo expressar isso, eu não consigo entender. Quer dizer que vai ser um péssimo investimento? Não. Eu posso estar muito errado. Ele pode se valorizar como se valorizou aí 1000%, 2000%. Ele pode se valorizar. Mas sempre vai ser muito mais, na minha visão, uma decisão de uma pessoa querendo vender por um preço e a outra querendo pagar. Como se fosse um ativo de colecionador. Quanto é que vale uma obra de arte? Poxa, quanto alguém olha para aquela obra de arte e fala assim, eu estou disposto a pagar tantos mil, tantos milhões por uma obra de arte, pela história, por algo, né? Mas isso é muito lúdico também. Exato. Então, Você investiu? Não, em Bitcoin eu não invisto, mas o que eu entendo, né? A tecnologia, só para deixar uma coisa bem clara, tá? A tecnologia por trás do Bitcoin eu acho fantástica. De fato. Existe uma tecnologia ali que realmente ela é disruptiva
num nível de, eu não sei nem expressar o quanto, que é a questão do blockchain. O que é isso? Hoje, toda a informação ela é centralizada. Um exemplo, né, de um banco, toda a sua informação financeira está num software, num sistema centralizado e protegido pelo banco. E aí, isso faz com que, claro, que tem várias redes de segurança, várias proteções, para que aquelas informações não sejam acessadas, roubadas, né? Numa rede de blockchain, o que é que muda? Em vez de deixar tudo num canto só, ele descentraliza. Um exemplo, se o meu CPF tivesse guardado no banco, estaria lá todo o meu número de CPF lá, né? Se agora o meu CPF tivesse guardado numa rede de blockchain, ele estaria os 3 primeiros dígitos com o Matheus, os 3 próximos com o Christian, os 3 próximos no meu computador, os 3 próximos no computador da minha esposa, 3 próximos com... Enfim, eu acho que falei 3 até demais, né? Passou. Mas ele estaria descentralizado. Ele estaria, sem estar num lugar só, ele estaria em vários lugares espalhados. E para uma pessoa conseguir roubar esse meu dado do CPF, ele teria que invadir simultaneamente o computador do Matheus, do Christian, meu, da minha esposa. Teria que invadir o computador de todo mundo ao mesmo tempo para poder roubar essas informações. E isso exige um poder computacional muito maior do que roubar de apenas um canto só, que é centralizado. Né? Isso, empresas, todos os tipos de bancos de dados que existem. Né? Então, essa tecnologia ela é muito disruptiva. E aí, quando eu falo de Bitcoin especificamente, que é a moeda, eu não acredito tanto nela, embora essa tecnologia por trás dela faça muito sentido para mim. Mas existem várias outras tecnologias que eu acho muito interessante. Por exemplo, existem os DeFi, que é uma tecnologia que é essa que o Matheus estava dizendo, de descentralização financeira, que é como se fosse um grande banco, só que em vez de ser um banco, é um programa. Então, a transação, eu quero emprestar a 10% para o Christian, um valor, e aí o programa, eu coloco lá, que eu quero emprestar 10% para o Christian, e o programa acha o Christian que quer me dar o dinheiro a 10%. Então, ele faz essa conexão. Tudo automatizado com um programa e validado pela rede, pelo blockchain. Isso é um exemplo. Outro exemplo muito, muito famoso também, dos cartórios. O que é um cartório? É alguém, né, que tem uma reputação libada, que tem várias questões ali, para poder validar uma transação, validar a passagem de uma casa, de um imóvel para o outro, de um veículo para o outro, várias coisas, né? Então, o cartório faz isso. Existiria essa possibilidade de fazer no blockchain. O blockchain, através do blockchain, existe essa tecnologia também de fazer essa validação. Por quem? Por toda a rede de computadores que está ali. Então, um número da validação estaria no computador do Matheus, outro número no meu, outro número no seu, e assim, tendo a validação real daquela transação, disruptando talvez aí os cartórios. Vendo por esse lado, parece ser mais seguro. Parece ser algo mais palpável, né? Algo mais plausível. Mas aí, hoje, quanto é que uma transação dessa remunera? Não tem. Então, como não está definido ainda, pode ser definido a qualquer momento, pode fazer sentido, né? A rede tem que validar, falar assim, a partir de agora, para essas transações acontecerem, vai ser cobrada uma taxa de 0,2%. Pronto, agora você tem uma maneira de monetizar aquele valor, porque você é dono de uma parte daquela criptomoeda, daquela tecnologia, e aquela tecnologia, por cada transação, gera uma taxa de 0,02%. Poxa, legal, vai me gerar alguma renda. Bacana, mas hoje existe algo definido? Não. Então eu não consigo olhar isso como investimento, já que é um tanto especulativo. Tem gente perdendo dinheiro a rodo aí também. Porque justamente até agora você não consegue ter uma precisão de valor. Você consegue ter uma especulação de valor. Eu não sei quanto eu vou ganhar com aquilo. Então, hoje, por enquanto, para mim, ainda é um ativo como obra de arte, algo assim que é definido, poxa, quanto eu valorizo ela ou quanto eu desvalorizo ela, por duas pessoas. Banco digital, a gente tem visto aí, porque eu sou de uma cultura de ir lá, conversar com o gerente, ir no caixa, nem sei se existe mais isso. Banco digital, vale a pena você ter conta, esse novo modelo de transação de finança, vale a pena, na sua opinião? Na minha opinião, vale. Assim, é um modelo que também precisa ser verificado sempre a reputação do banco, né? Quem está por trás do banco, isso é muito importante. Né? Inclusive, se muitas vezes as aplicações deles têm uma garantia que é chamada de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que você tem essa garantia no valor de 250 mil por banco, por CPF. Que isso é o Banco Central também que chancela, né? Isso. Então, você tem essa garantia. Poxa, se você tem essa garantia,
deixar esse valor lá aplicado nesses bancos menores também eu não vejo um problema. Entendeu? Só que, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque hoje uma moda que é muito conhecida e tá todo mundo, grandes varejistas, todo mundo fazendo, é que cada empresa, grande empresa, cria o seu próprio banco. Porque existe uma coisa chamada BBS, que é Banking as a Service. Então, imagina que um grande banco ou uma grande empresa, ela tem toda a estrutura bancária. Ela consegue ter toda a estrutura bancária e ela disponibiliza para você usar a sua marca e fazer o seu banco. Então, eu, Alcino, posso chegar nessa grande empresa ou nesse grande banco e falar assim, olha, eu quero abrir o meu banco. Como é que eu faço? Aí essa grande empresa, esse grande banco, chega para mim e fala assim, o que é que você quer? Você quer oferecer conta corrente, transferência, cartão de crédito, você quer fazer empréstimo? Você quer vender alguma coisa lá dentro? O que é que você quer fazer? E aí tem que, para cada módulo desse, você tem um valor lá que você basicamente paga como se fosse um Airbnb. Você paga uma mensalidade para ter aquele serviço e oferecer para outra pessoa. Que é esse Banking as a Service, né? Que é feito. Então, poxa, disruptivo isso, né? Total. Toda empresa, para os seus próprios funcionários, você pode criar o seu banco da sua empresa e os seus funcionários receberem lá no banco da empresa o seu salário, fazer benefício, fazer crédito lá dentro. Então, é uma infinidade de coisas. Matheus. Eu sou muito a favor da concorrência, tá, Christian? Concorrência, ela sempre traz o benefício. Para o consumidor é verdade. Então, esse advento dos bancos digitais fizeram os grandes bancos se mexerem. Primeiro ponto, antigamente... Eu não vi diferença em taxa ainda não. Olha, pois então, o grande ponto é o seguinte, principalmente para o mercado de investimentos, né? Quando você olha o mercado de investimentos há 10 anos atrás, os grandes bancos eles tinham uma carteira ali, uma disponibilidade muito limitada. Com a XP, que é a empresa que nós hoje somos credenciados, né? Os bancos se incomodaram muito com isso. Então, quando a gente vê ali Itaú, Bradesco, né? Se mexeram bastante e abriram suas plataformas também. E trouxeram mais disponibilidade de opções de investimento para aquele investidor que já estava lá dentro, porque muitos deles fizeram uma evasão muito grande de recursos, né? O banco digital, ele trouxe também alguns valores. Por exemplo, você tinha uma conta básica ali num grande banco, né, tradicional, e que você tinha você tinha que pagar taxa de mensalidade, né? Taxa de mensalidade pelo seu cartão de crédito, entre outras tarifas. Para manter a conta ativa, você paga... Exato. E eu até entendo que existe um valor, porque existe, de fato, um atendimento presencial. Pois é, o que não acontece no banco digital. Então, tem que remunerar aquele profissional daquela forma. É um trabalho super válido, né? E para quem tem o perfil, faz sentido. Mas para quem é prático e gosta ali da tecnologia, que consegue fazer tudo sozinho, você ter ali um banco na palma da sua mão com o seu celular, de forma muito simplificada, abre a conta rápido, sem burocracia, isso também tem um valor muito importante, tá? Então, eu acho que faz sentido, sim, ter uma conta ali no banco digital, pensando em tarifas mais proporcionais para o nível de serviço que você está solicitando, que é um serviço extremamente digital, então tem que ser barato mesmo, ou até gratuito, né? E para aqueles que necessitam de um atendimento presencial, o banco também vai ter o seu valor, mesmo com as tarifas dele, mas você vai conseguir atingir esse seu objetivo, né, que é o atendimento. Bacana. A gente está quase no final, aí eu vou pegar esse tempo que está restando para a gente dar a dica mesmo para o pessoal de casa. Certo. Quem está com um bolo assim, de conta a pagar, não sabe por onde começar, o que é que deve fazer, na sua opinião, Matheus? Perfeito, Christian. Dependendo do volume, eu acho que o investidor ele tem que... quem está com muita conta para pagar, ele tem que ver quem é que está cobrando juros mais altos e priorizar, a priori, negociar com esse credor, né, a taxa, conseguir um desconto. Então é muito comum a gente ver feirões de desconto mesmo de contas atrasadas, né, de impostos atrasados. Então negociar essa taxa para ele conseguir reduzir ao máximo essa dívida e não havendo possibilidade de ele buscar uma dívida mais barata para se livrar disso aqui e com isso parcelar ali ao longo do tempo dentro de uma dívida mais barata, mais planejada e sair das dívidas, tá? Para ser bem didático, tem conta, ele tem que pagar todo mês, água, luz, enfim. Exato. Cartão, se puder priorizar, é bom, né? Com toda certeza. Cartão Porque de crédito, juros... cheque especial, são dois tipos ali de dívidas que não é nada interessante você ter, tá bom? Perfeito. Duas dicas bacanas sobre esse assunto especificamente, é que lá no site do Banco Central existe um local específico que você vai, Banco Central,
estatísticas, taxa de juros, lá tem dizendo uma taxa de juros de todos os bancos. Quanto é cobrado para cada tipo de produto, para cada coisa. E aí você consegue levar isso, imprimir lá, levar lá para o seu gerente e falar assim, olha, tem vários bancos oferecendo menos. Por que você não consegue diminuir aqui para mim? Isso é um checkmate assim, em muitas coisas. E é um documento oficial do Banco Central. Está lá no Banco Central. E dá para fazer portabilidade também de financiamentos, desse tipo de coisa. Essa palavra portabilidade, ela faz milagre. Na telefonia, acho que em banco também, pelo que você está falando, tudo se resolve, de repente, quando se fala em portabilidade. Você falou aí de palavra assim, que se resolve tudo. Tem uma palavrinha mágica para os grandes bancos. Qualquer problema que você tenha, não só questão de juros abusivos, alguma coisa assim, mas qualquer problema que você tiver num banco para resolver, você chegar lá e falar a palavrinha mágica, vou abrir um Bacen. Bacen, aprenda. Bacen. Rapaz, é uma palavra mágica. Por quê? Os grandes gerentes, os gerentes de bancos e grande parte da equipe, tem uma questão nos bancos que eles só recebem participação do lucro se não tiver Bacens abertos. Então, enquanto eles não resolverem aquele problema que tem um Bacen lá, que é uma reclamação do Banco Central sobre aquela situação... aqui dos bancos, né? Isso, direto no Banco Central. Então, se resolve tudo. Você fala a palavra portabilidade e a palavra Bacen, você resolve qualquer coisa com muita facilidade. Quem recebeu de herança ou recebeu aí um dinheiro que estava com alguém, tem um montante em casa para investir. Que conselho você dá? Procure algum especialista. Porque a infinidade de coisas, de possibilidades de investimento, muitas, realmente muitas. Eu já tenho formação, pós-MBA e ainda não sei todas. Mas aí eu quero perguntar também para os dois, é caro um especialista nessa área? Não, não é. Especificamente na XP, o que é super interessante é que o que é que muda do modelo de negócio da XP para o modelo bancário. No modelo bancário, eu, profissional lá, seria remunerado fixo pelo banco, e o banco teria o seu lucro, certo? Na XP, como é que funciona? Todo produto que já é oferecido, ele está no mesmo preço lá do produto bancário, só que já existe uma comissão por trás daquele produto. Então, um exemplo, né? Você vai no banco, tem lá uma taxa de 15% ao ano para você investir. Você vai na XP, tem a mesma taxa, se não maior, de 15% ao ano. A mesma taxa. Qual a grande diferença? No banco, a pessoa que está trabalhando lá está sendo remunerada fixo para o banco e todo o lucro fica para a pessoa bancária, para o dono do banco, né? Na XP, o lucro, a gente pegou essa taxa de alguém a 15,5% e vende a 15%. Então, esses 0,5% fica de remuneração para mim e para a XP. Então, a gente não é pago nada pela própria pessoa. E você vai ter lá, eu tenho no máximo 100 clientes, o Matheus tem no máximo 100 clientes, e enquanto no banco, um gerente vai ter 10 mil, 1.500 clientes. Então, não dá nem para comparar. Não dá para comparar a atenção, o atendimento, e você não vai pagar nada por isso. Então, é um modelo de negócio bem diferente, né? Por isso que incomodou tanto os bancos, sabe? Perfeito. Ao longo do programa, eu botei o Instagram de vocês, o pessoal. Legal. Acho que quem quiser tirar dúvida pode entrar em contato. Tem alguma outra forma também? Perfeito, com toda certeza. Pode tanto entrar em contato conosco lá no nosso Instagram, como também pode entrar em contato conosco através do nosso @ da nossa empresa, né, o nosso escritório de investimentos, que é @conceitoAAI, né, 2 As, tá? Perfeito. Então lá você vai ter todos os dados da nossa empresa, endereço, telefone, pode marcar conosco aí uma reunião presencial, né, no nosso escritório, para a gente bater um papo e conseguir ajudá-los da melhor forma. E se disser que veio aqui no Cena Pública, ainda vai ganhar um presente. É brincadeira. O Cena Pública vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos economistas Orsino Martins e Matheus Mavini. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 16h. Muito obrigado pela companhia, os dois. Você é de casa também. A gente se vê na próxima semana. Até lá.